Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para falar sobre um problema que o MBL está tendo com a Polícia Federal. Ano passado, eles espalharam nas redes sociais a informação falsa de que o presidente Lula tinha aprovado o aborto e tinha aprovado a, entre aspas, mudança de sexo. Essa informação não só não é verdadeira, como foi utilizada para poder difamar a imagem do presidente Lula nas redes sociais e criar um clima de oba-oba na internet. Para quem vê aí, inclusive, o que se chama de gabinete do ódio, em tese liderado pelo Carlos Bolsonaro, talvez não lembre do que o MBL fazia nas redes sociais até 2017 e 2018, quando o Carlos Bolsonaro passou ali a ser o indivíduo que mais dissemina, supostamente, informações falsas através do gabinete do ódio. O MBL, inclusive, já teve problemas legais por disseminar informação falsa nas redes. O Facebook chegou a derrubar no passado várias páginas que supostamente eram ligadas ao grupo, e em mais de uma oportunidade o grupo teve ali de reconhecer uma meia-culpa por informações publicadas de forma distorcida ou alterada, para tentar trazer ali um contexto, no mínimo, respeitoso para o devido processo legal. E o que aconteceu agora, Carlito? De acordo com informações publicadas, inclusive aqui no canal e no site da Revista Fórum, o MBL vira alvo da Polícia Federal por fake news sobre aborto contra Lula. Linha auxiliar do fascismo bolsonarista, o MBL criou uma mentira a partir da resolução do Conselho Nacional de Saúde para atacar Lula. Qual que foi essa mentira que o MBL espalhou, Carlito? Primeiro, o Conselho Nacional de Saúde apresentou ali sugestões sobre mudanças que poderiam acontecer no que diz respeito à saúde no nosso país. Entre essas mudanças estaria a legalização do aborto, a liberação, por exemplo, da maconha para outras áreas também, e que se fizesse ali o tratamento de transição de gênero a partir dos 14 anos de idade. Por conta disso, a gente viu não só o MBL espalhando essa informação falsa na internet, como o próprio deputado estadual Guto Zacarias fez uma pantomima frequente dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, espalhando informações falsas justamente baseada nessa mesma informação, né, de que o Lula teria aprovado ali de alguma maneira a mudança de sexo para crianças, o aborto para crianças, e vários especialistas foram lá, na verdade aborto para qualquer caso, né? E vários especialistas foram lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, dizendo que na verdade isso não só não era verdade, como a informação é completamente desconectada da realidade. Porque não existe no país nesse momento uma política de transição de gênero para criança. E lembrem vocês, as sugestões apresentadas pelo Conselho Nacional de Saúde são sugestões e não determinações legais. E o que é que a MBL publicou, Carlito? Inclusive está na matéria publicada lá na Revista Fórum, no portal, tá? Que está assinado aqui pelo Plínio Teodoro. Eles publicaram o seguinte em agosto de 2023. Lula aprova aborto e mudança de sexo. Eles não dizem que o Lula era a favor ou que o Lula apoiaria supostamente isso. Não, eles falaram que o Lula aprovou. O que isto passa para a sociedade? Que o presidente da República, figura que sanciona leis que são votadas no Congresso Nacional, teria colocado em prática uma lei que legalizava o aborto indiscriminadamente e que permitia que qualquer pessoa fizesse mudança de sexo, como eles falam, que é a transição de gênero. E quando você vai entender baseado no que eles trouxeram isso, foi basicamente baseado, né, trazendo aqui uma redundância, um pleonasmo quase, na sugestão apresentada pelo Conselho Nacional de Saúde, que debate a legalização do aborto, a redução para 14 anos do início do tratamento com terapia hormonal em casos que se reconhece a transição de gênero, que se o menor ali é transgênero, e também para se falar sobre a legalização do uso da cannabis para outras áreas também. Como eu disse para vocês, não é porque o Conselho Nacional de Saúde sugeriu isso que vira lei. A matéria, inclusive, do Plínio traz aqui, ó. É importante ressaltar que o conselho, formado por entidades de classe e representantes da sociedade civil organizada e do governo, apenas sugere temas para discussão e não tem nenhuma relação com as decisões tomadas por Lula ou por sua gestão. E é o que aconteceu, Carlito. Após ali a Polícia Federal tentar encontrar o Renan Santos e outras figuras ali importantes do MBL para poder responder na justiça, inclusive a polícia teve dificuldade em intimar essas pessoas, porque eles não fogem da lei, mas raramente a lei encontra eles, né? Isso é bem interessante. Inclusive, outras denúncias do passado que teriam sido feitas supostamente contra a família do Renan Santos, em supostos esquemas ali de
comprar empresas, né, na beira da falência, e eles em tese pediam recuperação judicial, supostamente, e pegava esse dinheiro da recuperação judicial e supostamente botava no bolso. Se teve uma discussão sobre isso também, que não se conseguia, em tese, notificar as pessoas corretamente, e em tese as empresas eram em nome ali de laranja. É um monte de coisa estranha, que inclusive já tem vídeo lá no canal Historiador também, que eu fiz falando sobre isso há um tempo atrás. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada lá, tá? Mas o que aconteceu? O delegado Cícero Strano Moraes, após ali receber a denúncia que na época foi apresentada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, tá? Por difamação contra o presidente da República, tentou encontrar o MBL para que os líderes do MBL, especificamente o Renan, que é em tese a maior autoridade ali do movimento, para poder prestar depoimento. E aí não só a polícia teve dificuldade em localizá-lo, como ele já partiu para a internet para o famoso mimimi. Está dizendo ali que, na verdade, o que está acontecendo é que o Lula está utilizando ali o Estado para perseguir opositores e que não tem nada de ilegal na publicação feita pelo MBL. Detalhe, tá? O MBL é uma figura que, com frequência, ameaça as pessoas de processo sob a alegação de que, se estes indivíduos estariam passando da lei, eles poderiam, em tese, utilizar o recurso legal de pleitear aquela ilegalidade cometida contra eles da lei. Eu fui vítima disso, inclusive, do MBL esse ano. Eu fiz um vídeo apoiando ali o deputado Glauber Braga, porque, de acordo com o que estabelece a lei, ele estava agindo em legítima defesa, inclusive é excludente de licitude que aconteceu. Eu já falei sobre isso aqui, inclusive, na revista Fórum, em entrevista que a gente fez aqui, eu, Rovai e Adri, junto com o deputado Glauber Braga, e falei que se você encontrar um membro do MBL, você tem que bater de frente com ele. Se ele quiser só criar tumulto no evento que você estiver participando, chama a polícia, chama o segurança e pede para tirarem eles. Se eles quiserem gritar, gritem com eles. Se eles quiserem debater, debatam com eles. Agora, se eles forem para via de fato ou para ameaçar, como aconteceu com o senhor Costenaro lá no caso do Glauber Braga, que a gente também tem de ir para as vias de fato, porque nós somos pacifistas, não trouxas. Então a gente não vai apanhar em defesa da paz, tá? Se bater, vai levar. E aí falei, inclusive, que o deputado Guto Zacarias, como ele divulga nas redes sociais dele com frequência, fica todo domingo, se não me falha a memória, embaixo do vão do MASP ali na Avenida Paulista, debatendo com as pessoas. Eu falei, vão lá e batam de frente com eles, ou seja, vá debater. O que acabou acontecendo? Eles disseram que eu estava incitando o meu público contra o deputado Guto Zacarias, me ameaçaram de processo, inclusive estou esperando até hoje, viu, membros do MBL, o processo. E inclusive lembra vocês que litigância de má-fé gera problemas e que, com algumas alterações que a lei teve recentemente, as custas processuais são pagas por normalmente quem perde o processo ali. Então, se vocês me processarem por uma bobagem que vocês estão tentando distorcer, vocês vão ter custos ali advocatícios, e eu vou ter ali suporte, inclusive jurídico, de algumas ONGs e associações que me defendem quando necessário, para que eu não seja vítima de assédios jurídicos e processuais como vocês costumam fazer. O que acabou acontecendo no meu caso? No meu caso, eu passei a ser ameaçado de morte. Tive de fazer, inclusive, vários boletins de ocorrência e mandei informação para o senhor Renan Santos de que, por causa da informação falsa que ele e que o senhor Renato Batista estava espalhando, ele que eu falo Guto Zacarias, né, e que o senhor Renato Batista estava espalhando nas redes sociais, eu estava sendo ameaçado de morte, que eles estavam acostumados a lidar com quem não conhecia a lei, mas no meu caso eu conhecia. Como, estranhamente, as mensagens no celular do Renan Santos, elas ficam de um período temporário e é apagada, aí ele disse que na verdade eu mandei mensagem para ele com medo. Então não teve medo nenhum. Estou reafirmando aqui o que eu disse de novo e dizendo que eu não tenho medo de vocês e que continuo esperando o processo de vocês aqui, diferente de vocês que estão dizendo que estão sendo perseguidos pelo governo e pela oposição pelo que o governo tem feito ali com a oposição, que vocês seriam oposição ao governo. Lembre-se que se vocês ultrapassam o limite da lei, e quem acha que vocês ultrapassaram tem o direito legal de fazer valer o uso do seu direito, como vocês alegam que fazem quando alguém, né, estaria supostamente ultrapassando o limite legal com vocês. E aí o que aconteceu, Carlito? Em nota, o MBL disse o seguinte, no Twitter inclusive, tá? Entre aspas, não tem absolutamente nada de errado com o tweet que eles publicaram. E segundo a coluna Painel da Folha, ele afirma que o governo Lula apoia sim aborto e mudança de sexo. Vamos lá. Vocês disseram que não tem nada errado com a publicação que vocês fizeram, afirmando que o Lula aprovou o aborto em qualquer circunstância e aprovou a, entre aspas, mudança de sexo. E aí vocês dizem que não tem nada de errado na publicação de vocês, mas na nota que vocês divulgam, vocês dizem que na verdade não é que o Lula aprovou, é que o governo do Lula apoia o aborto e apoia a mudança do sexo. Isso é uma política de Estado, a gente precisa lembrar disso, tá?
A política, por exemplo, da liberação do aborto, que inclusive existe no Brasil a legalidade para alguns casos, é uma política de Estado, até porque dos 10 anos ali contabilizados de 2007 até 2018 aproximadamente, né, final de 2017 e 2018, em uma década o governo brasileiro gastou R$ 500 milhões com abortos mal sucedidos em clínicas clandestinas. Então, por mais que o MBL tente tapar o sol com a peneira, a situação acontece e gera custos para o Estado brasileiro. E, inclusive, tem pesquisas que estimam aí que 100% das mortes ocasionadas por abortos mal sucedidos poderiam ter sido evitadas se o aborto tivesse sido feito de forma legal. É uma discussão ampla, claro, é uma discussão que faz parte do debate democrático, você concordar ou discordar com isso, eu respeito quem discorda, inclusive, mas quando vocês afirmam na rede social, sabendo o impacto que vocês têm, uma informação falsa como foi essa, para poder trazer hate pro presidente Lula, vocês precisam sim ser responsabilizados. A minha única tristeza é que no máximo que vai acontecer com o MBL é fazer uma nota de retratação e no máximo ali o pagamento de indenização ao presidente Lula. Eles não terão prisão ali decretada contra eles, porque a pena é muito pequena para esse tipo de crime, caso eles sejam condenados. Mas fica aqui a situação didática para que esses indivíduos entendam que se você anda fora da lei, não é assim que o Arthur Duval fala, ah, meu irmão, cruzou a linha, eu vou te processar, cruzou a linha, eu vou te processar. Então, se cruzou a linha, vocês têm de responder também legalmente. Caso vocês não tenham cruzado a linha, como vocês alegam que vocês não cruzaram a linha, diferente do que aconteceu no governo do Bolsonaro, existe aqui o pleiteio e também a defesa do devido processo legal. Presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. E espero, inclusive, que eles compareçam na Polícia Federal para prestar depoimento, já que, de acordo com informações publicadas em alguns portais, a polícia tentou notificar em alguns endereços atrelados ali ao Renan Santos e não teve logrado êxito ali nessa intimação. Espero que no momento que esse vídeo esteja ainda ao ar, esta informação já tenha sido ratificada e a polícia tenha encontrado ele para que ele possa esclarecer essa situação toda diante da lei. Mas eu queria que você comentasse aqui, o que é que você acha do MBL? E por que quando a gente fala que eles são braço auxiliar do fascismo, da política fascista, eles ficam revoltados? Talvez eles fiquem revoltados porque eles não conhecem como é que funciona o fascismo de forma tão clara como a gente que estuda o fascismo conhece, ou até conhece, mas gostam de se fazer de sonsos. Até porque, quando o Arthur Duval visitou uma certa universidade, uma região específica do país, ele disse que os estudantes estavam entoando cânticos de que não iria ter fascista na universidade e ele estava lá. Então ele se reconheceu supostamente como fascista. Eu recomendo, inclusive, a leitura do livro Como Funciona o Fascismo, para que o mebelê, como a gente brinca aqui no Nordeste, entenda como é que se aplica ali a tese de que vocês são sim em linha auxiliar de uma política fascista. Grande abraço para vocês, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal aqui da Revista Fórum, deixa like, me siga no meu canal do YouTube aqui, o Historiador, e me siga nas redes sociais também para ajudar a expansão cada vez maior desse conteúdo, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Tchau!